Olá, tudo bem? Bem-vindos a São Camilo Play. Vamos conversar com o professor Rogério Medeiros, que é docente do MBA em Gestão em Saúde e Qualidade de Vida, uma parceria da Abrange com o Centro Universitário São Camilo. Tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia, obrigado. Olha só, nós vamos conversar hoje sobre um tema que está bem atual aqui em São Paulo e para a gente conhecer um pouquinho melhor como está acontecendo o Corujão da Saúde. Gostaríamos que o senhor explicasse um pouco sobre o Corujão e como que ele está acontecendo, qual está sendo o desenrolar desse projeto aí da Prefeitura. Legal. O Corujão, ele nasceu de uma demanda da comunidade de São Paulo, mas não particular de São Paulo, poderia ser de qualquer cidade do país, que são as filas de espera para exames. São Paulo tinha uma fila de aproximadamente 400 mil exames de imagem. Ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, eletrocardiograma. E estes exames, pela fila dada, levaria 4, 6 meses para acontecer. A proposta do prefeito João Dória foi de comprar esses serviços na rede privada e filantrópica em horários alternativos àquele disponíveis atualmente na rede pública, como forma de diminuir a fila. Como se daria isto, portanto? Então, eu teria um hospital privado em qualquer parte da cidade, poderia estar na Avenida Paulista, ou poderia estar na Avenida Sapopemba, que tem lá um aparelho de ultrassonografia, que funciona para a rede de convênios privados das 7 da manhã às 7 da noite, mas das 19 horas às 7 da manhã no dia seguinte está lá parado, aguardando eventualmente um paciente que passa pelo pronto-socorro, na emergência, e a partir daí ele realiza ou não o exame. Então, para este hospital privado, ele fica bancando um médico, aguardando o paciente que vai ou não precisar do exame. E aí a sugestão da prefeitura foi, já que ele está lá, você não quer me vender horas ou exames para atender esta demanda? Então, estas horas e exames é o que se constituiu do Corujão. E, portanto, comprou-se da rede privada, aqueles hospitais que tinham interesse em participar, esses exames e ofertou para o SUS. O projeto, que tinha uma programação de 3 meses, ele está hoje com 2/3 do volume atendido em 1/3 do tempo programado. Então, eu diria que nós podemos avaliar que é um sucesso, apesar de que há desdobramentos que a prefeitura ainda está aprendendo sobre isso. Nós ouvimos, na mídia sai bastante sobre essa questão do acesso das pessoas, que muitas vezes é bastante afastado de onde foi agendado o exame. Como que isso está acontecendo agora da população para esse serviço? Esse é um dos desdobramentos dessa situação que eles não tinham planejado. Eu vou dar um exemplo. A prefeitura tinha um projeto chamado Mãe Paulistana, que era garantir que as parturientes fossem fazer o pré-natal. Mas a prefeitura não só fazia a agenda do pré-natal, como também dava o passe de ônibus para essa parturiente chegar lá. Para esse caso do Corujão, eles simplesmente organizaram os exames, esqueceram de olhar a logística, onde estava esse paciente, para qual hospital ele iria fazer. Nós chegamos a uma taxa de 30% dos exames agendados com falta, porque as pessoas não conseguiram o acesso a essas unidades. Então, esse é um dos aprendizados que eu acho que a prefeitura teve e a sociedade como um todo, de tentar, em programas semelhantes, reorganizar esta fila de forma micro-regional, procurando direcionar nas regiões em que a oferta. É óbvio que em alguns casos, vou dar um exemplo de ressonância, você não tem aparelhos de ressonância em quantidade suficiente na periferia de São Paulo. Então, este caso obrigaria um deslocamento. Talvez fizesse um regime de mutirão para transporte ou dar algum apoio, facilitaria também. Então, mas olhando de uma forma geral, o projeto está dando muito certo, já é um sucesso. Isso poderia ser expandido para outros estados? Como que o senhor vê isso? Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente abriu
o famoso discurso, pensou fora da caixa. Eu acho que o melhor resultado, o sucesso está, a gente olhou um mecanismo de ofertar serviços à comunidade usando a rede privada. Então, primeiro detalhe desse sucesso e aprendizado, o hospital privado que fez um investimento alto, por exemplo, num aparelho de ressonância, ele estava lá parado no período da noite, sem nenhum uso, com um custo alto de manutenção. Quando ele ofertou para o público ou para o SUS, ele consegue diminuir e amortizar esse investimento. Então, eu diria que este é o primeiro grande ganho desse processo e, portanto, isso deve ser propagado para outros municípios. Existe uma forma da gente conviver com os recursos disponíveis e utilizando, mesmo que o dinheiro seja pouco, mas fazendo diminuir isto. Eu gosto da analogia do avião. Você usa o mesmo avião, mudando a tripulação e, portanto, avião parado no aeroporto custa caro. É a mesma coisa para hospitais. Então, aparelho de tomografia parado, ressonância parado, ecocardiograma, custa caro esses aparelhos. Quando você faz esta composição entre o público e o privado e consegue fazer isso caminhar, mesmo que não pague o investimento do privado, ele diminui muito a diferença entre o lucro e o investimento aí, que eventualmente este serviço não conseguiria. Então, este é o primeiro, eu vou chamar aí, principal aprendizado. Segundo os outros municípios, que é o ponto que você destacava, também tem esta fila. O que ocorre é que alguns municípios não têm a mesma oferta de serviços, e aí eles dependem do Estado. Mas para aqueles que têm, reorganizar esta fila, fazendo este movimento, é fundamental. E tudo isso poderia cada vez mais resolver uma questão onde a gente aprende planejando. Se eu organizo melhor a minha relação de planejamento, eu não deveria ter esta fila. Dado que eu tenho a fila, resolvi com os recursos disponíveis. E a partir daí eu consigo seguir a minha programação de atividades como um todo. Mas isso precisa de atitude não só do governo, eu acho que da sociedade. Quando a sociedade também se envolve nisso, quando um hospital privado percebe que ele pode usar um horário que está parado para atender a comunidade SUS, para atender e fazer uma parceria com a prefeitura, todos ganham. Olha, que importante essa informação que o senhor nos traz, além de uma orientação que tem jeito para as coisas que são problemas na cidade, né? Eu acho que é isso aí. Se eu tenho mais alguma coisa para nos dizer em relação a esse preparo, alguma dica para quem ainda vai fazer os exames? Eu acho que das lições aprendidas, primeiro, seria muito interessante o município ou os municípios investirem em uma solução de prontuário eletrônico como forma de ter o histórico para a continuidade do tratamento. Então, o que a gente aprendeu? Quando agendou os exames, não se sabia exatamente se aquilo era mais ou menos urgente. Sabia-se que tinha fila. Se eu tenho um prontuário eletrônico, eu consigo fazer um filtro melhor e direcionar. Este paciente precisa já, aquele dá para esperar uma semana e assim sucessivamente. Eu reorganizo isso. Segundo movimento é a gente utilizar os equipamentos disponíveis na cidade. Se a gente utiliza essa racional, não deveria ter esta fila de espera. Então, este é o principal aprendizado nesse processo como um todo. Se a gente utilizar bem as informações com um prontuário, com uma ferramenta de regulação dentro do sistema de saúde, você consegue diminuir esta fila e, portanto, seguramente, você não deveria ter mais do que 20 dias para realizar um exame há 30 dias na cidade de São Paulo hoje. Muito bom. Bom, professor, eu gostaria de agradecer bastante a sua participação, nos orientou e deixou assim bem claro o que o Corujão está proporcionando aqui para a cidade de São Paulo. Espero que possa participar de outras entrevistas aqui na São Camilo Play. Muito obrigado. E você, inscreva-se aí no nosso canal São Camilo Play e até a próxima entrevista.